Boa noite. Ele veio de Nova York para lançar o seu 12º livro no Brasil. No centro do Roda Viva está Paulo Francis. Se o Itamar tivesse algum gabarito, ele já seria o Fujimori brasileiro. Ele é polêmico quando fala de política. A vida é uma piada, né? Porque a vida termina com a morte, né? Eu acho que isso é a base do meu estilo. Meu estilo é não ser gozador. Polêmico até quando fala de si próprio. Paulo Francis. Na certidão de nascimento, o nome é outro, difícil de pronunciar. Franz Paul Traini Heilborn. De pai alemão, o carioca Paulo Francis é amado por uns e odiado por outros. O motivo? A forma como ele ganha vida, com um jornalismo agressivo e para o qual tem explicação. Meu tom, às vezes, é sarcástico, pode ser desagradável, mas é, insisto, uma forma de respeito. Ou até, se quiserem, a irritação do amante rejeitado. Queria que os criticados fossem melhores. O livro dessa vagabunda. Olha só. Nossa, mas mulher não sabe nem se vestir. Antes do jornalismo, Francis tentou a vida no teatro, como diretor e ator. Não deu certo. E iniciou como crítico a carreira que transformou seu nome numa grife do jornalismo brasileiro. Paulo Francis vive e trabalha em Nova York há 25 anos. É onde escreve seus artigos e divide espaço num programa semanal com outros 3 jornalistas. Entre eles, o correspondente da Rede Cultura, Lucas Mendes. Mas é morfético. Além dos comentários mordazes, Francis revela diante das câmeras sua veia brincalhona. Você faz umas imitações do Clint. É? Como é que o Clint ele é bom? E a paixão pela música. Where in heaven, how high the moon. Francis esteve no centro do Roda Viva há 2 anos, quando lançou o livro 30 anos esta noite, sobre o golpe de 64. Ele volta agora ao programa com um novo livro. Uau! O Dicionário da Corte, onde reúne algumas de suas polêmicas opiniões. Bem, para entrevistar o Paulo Francis, nós convidamos essa noite uma roda de entrevistadores chiquíssima. O Lucas Mendes, que é correspondente da Rede Cultura em Nova York e faz uma Manhattan Connection com o Paulo Francis. O escritor Carlos Heitor Coni, que é também colunista da Folha de São Paulo. A Danusa Leão, que é colunista do Jornal do Brasil. O poeta, escritor e ensaísta Décio Pinhatari. O jornalista Roberto Muilaet, que está lançando o programa São Paulo Brasil. O Alberto Dines, um dos fundadores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. E o Leão Serva, que é diretor executivo do Jornal da Tarde. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 150 outras emissoras de 21 estados brasileiros. Infelizmente, hoje você não vai poder enviar a sua pergunta aqui para o Paulo Francis, porque esse programa foi gravado. Boa noite, Paulo Francis. Boa noite. Você está muito, antes de entrar no livro, você está muito elegante, você está com uma gravata lindíssima. Essa gravata, o único candidato político que tem um bom gosto de usar nos Estados Unidos é o Bob Dole, candidato republicano e futuro presidente dos Estados Unidos. Eu estou usando essa gravata em homenagem a ele. É uma gravata da Dona Karen, e para fazer a propaganda subliminal da candidatura dele a presidente. Olha, aliás, meu terno é Dona Caran também. Francis, por que o UAU... Você podia explicar o título desse livro? Quer dizer, você já explicou isso nas suas colunas, mas... Não, mas na verdade não expliquei, não. Na verdade eu tive essa ideia de maneira... Foi o seguinte, o Gore Vidal é que me deu a ideia. Embora quem use isso muito por escrito é um poeta, Ezra Pound. Em vez de dizer well, ele escreve isso. Mas o Gore Vidal disse uma vez sobre o Ronald Reagan, logo no início do governo, quando o Reagan era presidente, que o Reagan era o típico velho estrela de Hollywood. Fazia uma pergunta a ele, o que o senhor acha de armas nucleares? Ele dizia, well! E aí eu olhava para o chão, estava escrito no chão a resposta. E o Reagan nunca mais olhou para o chão. Certo. Ele só se ficou gravado na cabeça. Dizem que não leu, que ele não leu o Gore Vidal, mas ele leu, claro. Né? Você lembra disso? Não. E o Ezra Pound tem essas brincadeiras. Ele escreveu, agora eu li um livro de correspondência dele, com um amigo dele, o poeta William Carlos. Ele mudou toda a língua inglesa. Ele escreveu em inglês com uma caceta popular, ele escreveu o obituário do Ibrahim Suede. Muito engraçado. Mas o seu UAU é o mesmo? É o mesmo? Não é UAU, é well. As pessoas confundem com UAU. Né? UAU é
Sabe que a impressão que dá é falar, uau, que é uma coisa mais... Parece aquele uau do gibi, que é W-O-W. mas o uau do gibi. Mas essas coisas são comuns, né? Você começa uma coisa com uma intenção e vira outra completamente diferente. Né? E o uau carioca que diz uau, será que é copiado de você? É capaz. Pode ser também. Mas as pessoas gostam disso, Chu. O Luiz Schwartz, por exemplo, insistiu nisso. Ficou muito bonito, eu acho a capa ficou muito bonita, mas eu não queria, no princípio. Não vamos botar esse negócio, não. Mas ele acabou botando como título. Mas você poderia explicar, o livro não é um livro propriamente das crônicas... Não, senhor, é uma seleção feita pelo nosso brilhante Daniel Pisa. Nós estávamos pelas costas de Schopenhauer, que está muito cansado da vida aos 26 anos. Mas ele é um rapaz extremamente talentoso. E você conhece, claro, e ele que o primeiro Rui Castro elaborou, né, depois passou para o Daniel Pisa, que fez a seleção, e eu apenas cortei algumas coisas, adicionei outras, não mudei as opiniões, algumas outras coisas, eu botei um PS dizendo, hoje em dia prefiro Bach, Beethoven, esse tipo de coisa. Mas, no modo geral, é uma das melhores seleções do que eu escrevi nos últimos 20 anos, para aqui. O Francis também... Tudo isso encobadinho, pequenininho, quer dizer... Fácil de ler. Ele vai cansar, as pessoas têm que cansar. Agora, numa das suas últimas crônicas de jornal, você fez uma convocação geral aos seus leitores para comprarem e ler o livro. Eu quero ganhar tanto dinheiro quanto o Paulo Coelho, porque eu quero comprar um pied-à-terre, uma quarta sala no Sena, sobre o Sena, sobre a Santa Genevieve, que é a padroeira de Paris, e ficar lá contemplando. Mas primeiro, viu, Francis, mais modestamente, Hein? ajude a resolver um pequeno enigma que eu tenho a seu respeito. Sendo você o primeiro cronista cultural brasileiro que teve êxito no exterior. É o seguinte, há uns tantos anos atrás, uma atriz, Esther Góes, montou Santa Joana, do Bernard Shaw. Estava montando. Bernard Shaw, Santa Joana. Eu sei, a Esther Góes. Quem é a atriz? A Esther Góes, aqui no Brasil. Ah, mas eu não vi. Sim, não, eu sei. Por um acaso desses do teatro, eu fui chamado a dar um palpite sobre isso, e eu não lia muito, não tinha lido muito o Bernard Shaw. Em todo caso, fui ler Santa Joana e o seu prefácio. Quando eu estava a 2/3 do prefácio, eu disse, uau, mas isto é Paulo Francis. Quer dizer, e eu vejo aqui que... Olha, 3 pessoas que mais me influenciaram como jornalista, aliás, como estilista, foram Trotsky e Bernard Shaw. Realmente é difícil dizer onde para a influência de um e começa a influência do outro. Pois é, agora... Eu escrevo, um detalhe, sim. Bernard Shaw, eu escrevo sem conectivos. Sim. Não tem por outro lado, não tem sim. Entretanto, você não vai encontrar isso nunca. A não ser quando eu faço uma brincadeira, o revisor invariavelmente corrige. E no entretanto, acredite, que é para aquele negócio quase morreu de bronquite, aí eles mudam para no entanto, perde totalmente a graça. Agora, só, Francis, Já começou a cair. O Bernard Shaw é até perceptível, é possível você identificar como o poeta Décio Pinatari identificou. Mas e o Trotsky? Onde está o Trotsky no Não, mas estilo? faltou a meia pergunta, tá bom, que é o enigma. desculpe. Por que é que você foi para a prosa e não para o teatro? Até hoje eu não entendo. Bom, na verdade, o teatro é a minha primeira paixão. Né? Ah, Isso não há bom. dúvida Ah, alguma. bom. Eu, inclusive, vou dizer mais a você, eu escrevi isso todo dia, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Quando Édipo disse, no teatro em Atenas, pela primeira vez, que ele tinha casado com a mãe dele e matado o pai dele, é muito mais importante do que a chegada do homem à Lua. A Lua num deserto é uma chatice. E o Édipo é uma coisa extremamente profunda. E eu acho que o teatro poderia ser uma coisa maravilhosa, mas não é por uma série de circunstâncias. Mas sempre foi, eu acho, inclusive eu acho que a civilização maior, mais satisfatória que houve no mundo foi a civilização grega. Eu também acho que Você lembra, olha, até Santo Ambrósio, na Idade Média, não se lia nem, em primeiro lugar, se lia em voz alta, correto? Santo Ambrósio que mandou todo mundo calar a boca. E Platão preferia escrever diálogo, ele escrevia diálogo porque ele achava a prosa um negócio morto. Entende? Então, por isso que tem aquela prosódia incrível, mesmo eu não lendo grego no original, lendo as traduções, são... É impossível você pensar, tinham 150, o George Stein disse que tinham 150 mil palavras. Só. Nós temos 750 mil palavras, sem contar a linguagem técnica.
São em milhões de palavras. E usamos 34. Agora, Francis, o Trotsky, o pensamento do Trotsky, enfim, é um dos papas da esquerda, vamos dizer, e você, como seguidor ou apaixonado por ele, vem se distanciando muito desse campo ideológico. Você acha que se o Trotsky estivesse vivo, estaria com opiniões parecidas com a sua, ou você se distanciou Ele me realmente? chamaria de imbecil, como ele chamou o Dwight McDonald numa carta, como camarada Dwight McDonald é burro. Mas eu mudei de opinião política, porque é um lugar comum marxista. Você não pode fazer revolução em países subdesenvolvidos. Quem leu Marx sabe disso. A revolução marxista é feita num país altamente desenvolvido, quando há uma queda da taxa de lucro, e depois a classe operária militante, consciente, toma o poder. É isso que ele fantasiou. Então, os bolcheviques, para fazer uma revolução num país atrasadíssimo, como era a Rússia, tiveram que dar 1000 voltas por cima, e o Trotsky, com um sujeito chamado Alfan, inventou uma teoria da revolução permanente, onde uma revolução num país subdesenvolvido era uma fagulha que ia atingir. E isso me fascinou. Na época, como eu era muito de esquerda, eu era de esquerda pela miséria do Brasil. Na verdade, eu não sou de esquerda, temperamentalmente eu sou um elitista e sempre fui. Mas eu ficava chocado com a pobreza brasileira. Então, nesse período, e o Trotsky era o meu guru, porque era a única pessoa que escrevia negócio de Stalin, eu achava de hediondo, sempre achei uma porcaria. Comunismo, eu acho uma besteira. O trotskismo era muito mais atraente. Quando é que Você ainda tem uma foto do Trotsky no seu... Tem. As mudanças de ideia não tiraram... Porque a mudança não é estética, descreve muito bem. Houve um momento que você sabe exatamente quando foi a guinada, quando foi que você perdeu o encanto? Foi aos poucos, mas a guinada central foi quando os países produtores de exportação de petróleo quadruplicaram o preço do petróleo. Eles impuseram uma recessão ao mundo e todos esses países tinham petróleo explorado pelas companhias famosas Sete Irmãs. No entanto, eles impediram, numa guerra entre Israel e o Egito, eles impediram que o navio americano fosse abastecido. Então, eu já estava mais ou menos convicto, mas cheguei a conclusão que o nacionalismo brasileiro é uma grande farsa, entende? Porque esses caras todos enriqueceram com as companhias fazendo o trabalho para eles. A Arábia Saudita ganhou 650 bilhões de dólares em 10 anos. Lucro líquido. E o Brasil tem uma costa imensa. Todo país de costa, é uma donê geológica. Todo país de costa grande tem petróleo. Não tem petróleo, porque o petróleo não explora, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é porque ela não queira, ela não tem dinheiro para prospectar e não tem tecnologia. Mas isso é outro assunto. Enfim, a razão principal foi essa. Eu cheguei à conclusão que... Olha, foi 67? Foi 67? 73? Capitalismo incorrigível, comunismo intolerável. 73? 73, inclusive o Flávio Rangel apareceu lá, tristíssimo que o Geisel, depois de uns 2 anos, que o Geisel tinha dado contratos de risco à companhia. Eu digo, Flávio, eu fechava a Petrobras, vendia aquilo como ferro velho. Para com isso, agora também fiz passeata pela Petrobras. Francis, eu acho que essa tese que você tem defendido muito na sua coluna, contra essa estatização, o negócio de não ter telefone no Brasil, não é? Eu acho que é uma das campanhas que você tem feito melhores e mais lúcidas. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, há uns tempos atrás, o Manhattan Connection, do GNT, o seu programa, entrevistou o Sérgio Mota, não é? E eu, como espectador... Stalin Mota. Bom, o ministro das Comunicações, e eu como espectador, falei, bom, hoje o Paulo Francis vai fazer uma real sabatina sobre esse negócio, por que não privatiza um governo que... Né? Pois é, mas ele me levou na conversa. Só para terminar, você foi extremamente amável, delicado, e não fez as perguntas... Ele é muito educado, ele é muito simpático, ele é um grande charme, né? Pessoa ótima. Foi por isso. Com ele de noite, comemos juntos, bebemos. Então, mas agora, ele realmente quer dizer, não é que isso é um negócio tão atrasado, entendeu? Eu estava lendo um artigo no Jornal do Brasil, acho que antes de ontem, de um sujeito aí dizendo que a direita tem que arcar com Hitler, Mussolini, não sei o quê, não sei o quê. Não cita Stalin e Mao Tse-tung, que mataram muito mais gente do que Hitler, Mussolini, Pinochet. Eles mataram perto deles, esses sujeitos são amadores. O Mao Tse-tung não se sabe quanto matou. Mas mais de 100 milhões.
Estatística é falha. Então, quer dizer, você começa um artigo nesse nível de desonestidade, não dá pé. Diga uma coisa, você se irrita muito quando você vem ao Brasil? Não. Eu gosto muito do Brasil. Agora, você fala sempre nos sinais, nos sintomas de terceiro mundo no Brasil. Quais os sintomas de primeiro mundo que você vê quando você vem ao Brasil? Outro dia eu jantei com uma amiga minha que está ganhando 20 mil pratas no jornalismo. Eu digo, parabéns, um dos maiores salários da imprensa brasileira. E a primeira mulher no seu cargo que assume esse cargo. Geralmente mulher não assume cargos de grandes... Essa está fácil de adivinhar. Você está me dizendo aí que na Folha... Essa aí a gente mata fácil. Nos jornais que eu conheço, ninguém assume nada. Né? Quer dizer, são homens, os chefes, né? Quer dizer, uma mulher apresentando um jornal importante? Não é apresentando, não. Não? É a imprensa escrita mesmo. Francis, vamos dar uma esquentadinha nisso? Por que você saiu da Folha? Ixi. Eu saí da Folha por algumas razões, mas a principal razão foi financeira. Não. Esqueça a financeira. Mas como é que eu esqueço? Eu ganho O patrulhamento, não houve aí um patrulhamento, uma polêmica. A nova geração já não se lembra disso, né? Nem eu me lembro muito bem, não me lembro. Eu gostava muito da Folha e estou muito satisfeito no estado de São Paulo. Agora, na Folha de São Paulo houve um problema, um negócio de Lula, né? Então, vamos lá. Eu acho realmente uma piada, continuo achando uma piada que o Lula seja sequer cogitado como candidato à presidência de um país complicado como o Brasil, com os problemas brasileiros, se bem que não dá nada certo. Então isso deu uma de cão danado lá, um jovem, e aí eu perdi também, fiquei irritado. Foi minha última, a última vez que eu perco a cabeça. E aí eu esculhambei e tal, aí o negócio ficou, o ambiente ficou meio irrespirável, mas essa proposta do Estado já estava há vários tempos, né? Então eu resolvi aceitar. Eu gosto muito do Augusto Nunes, que é o diretor do Estado, mas até hoje estou muito bem. Aliás, eu não tenho, é impressionante isso, eu não tenho queixa de ninguém com quem eu trabalhei até hoje. É raríssimo isso na imprensa, né? Eles me tratam assim na TV Globo, sempre me trataram maravilhosamente bem. E eu sei que já houve algumas complicações, mas de jeito nunca houve nada. Eu me dava muito bem com a Folha, acho o Otávio um rapaz extremamente inteligente, brilhante, raríssimo. Assim, a pessoa, ele diz que não gosta de jornalismo, mas agora chega um determinado momento que há um choque de temperamento, personalidade. Comigo e ele houve um pouco isso, né? Mas tudo bem, cada um leva, cada um faz. Francis, a imprensa te trata bem, mas como é que você vê a imprensa brasileira, já que você escreve sobre o Brasil e se reporta através da imprensa? Olha, eu vejo a imprensa brasileira com altíssimos e baixíssimos, mais baixíssimos do que altíssimos, né? Eu acho que a imprensa brasileira, o que é imprensa? Televisão ou imprensa escrita? A mídia em geral. A imprensa porque é essa que te chega lá, não é? Porque eu acho que a imprensa escrita brasileira ainda ganha fácil na televisão. Ela dá sempre furo, 10 vezes mais na televisão. Nos Estados Unidos também? Bom, nos Estados Unidos o Jornal Nacional do Peter Jennings, quando tem uma coisa interessante, é a primeira página do New York Times. É ou não é? Não. 90%, 95%. Não estou de acordo, não. Eu acho que você tem uma Ou seja, é o jornal que está puxando a televisão lá, é isso? Não está puxando, mas é que televisão é um negócio muito complicado, né? Você trabalha 20 horas para fazer 2 minutos, né, de televisão. E o jornalista escrito tem uma mobilidade que a televisão não tem ainda. Pode ser que venha a ter, mas eu não conheço coisa mais abominável do que CNN. Me dá realmente urticária. É uma coisa, eu acho uma nojeira. Você lembra, quando nós vimos o assassinato do Rabin, as pessoas falando horas, não disseram absolutamente nada, a não ser que o Rabin tinha sido assassinado. Nós ficamos todos assistindo na televisão, Mas, ô Francis, mas não tinha uma informação. A televisão, como você está dizendo, te irrita um pouco o CNN e tal. Agora, e você, quando faz televisão, você frequentemente, para quem está assistindo, o Manhattan Connection, que é um programa que a gente não perde aqui, você tem um ar assim de chateado, de entediado frequentemente. Eu queria saber se é real ou se aquilo é um certo gênero do programa. Paulo Francis é a pessoa que aparece no Manhattan Connection. Eu sou exatamente assim.
Eu tenho muito pouco, ao contrário de São Paulo, eu não tenho a menor paciência com idiota. São Paulo aposta, estou falando. São Paulo aposta. Ele diz que você deve tolerar os tolos com cara alegre, né? Sou consultor, né? Não, você conhece esse negócio melhor que eu. Vanitas Vanitatum. Vanitas Vanitatum. Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que a imprensa brasileira até que tem algumas coisas muito bem feitas e algumas coisas que eu acho muito mal feitas. Eu acho que há uma deficiência enorme em reportagem. Agora, você está virando, quer dizer, está virando uma imprensa de colunas. Só tem coluna disso, coluna daquilo. Eu não tenho nada contra a coluna. Eu sou colunista. Não, eu vivo disso. Agora, uma grande reportagem, por exemplo, a reportagem do New York Times sobre aquela prisão do Royster, aquele cara que estuporou aquela moça no Central Park, é um brilhante reportagem. Uma coisa de você cair o queixo. Como é que ele foi interrogado pela polícia? Eles pegaram tudo. Eu não vejo isso na imprensa brasileira. Pode ser que exista, mas pelo menos não chega às minhas mãos. Você vê, é tudo quase press release, ou então é uma glosação, assim, sobre uma notícia. Então, inclusive, essa coisa de estar em volta do governo, sempre é o que o malandro não declara nada, que o malandro é um imbecil, não tem nada na cabeça, entende? Está sendo malandro na primeira página dos jornais dizendo que fez isso, ele faz nada, ele não manda nada. Quem é que manda? Não tenho a menor ideia, eu não sou. É o problema do dinheiro. Mas, Francis, você tem tido algumas dessas opiniões mais radicais suas que criam polêmica e tal. Eu estou vendo no livro aqui, por exemplo, no verbete África do Sul, você diz qualquer coisa como eu não quero que os crioulos tomem o poder na África do Sul. E esse verbete aparentemente foi escrito antes do Mandela chegar ao poder. E você dizia que a África do Sul iria cair numa guerra civil. Vai cair. Mas quanto tempo você acha que não sei, quando o Mandela morrer, estoura. Logo depois do Mandela morrer. Porque você dizia isso quando o apartheid caísse. Né? Não, ele é um príncipe de uma tribo. Não existe África, não existe país africano, existem tribos. Mas também não existe país árabe, existe tribo com bandeira. Essa é a verdade. Então, isso tudo é uma ficção de imprensa. Eu já estive na África do Sul. As tribos não se entendem. O Mandela está mais ou menos mantendo a barra, porque ele mudou muito. Não? O Mandela era um comunista radical. Hoje ele é um senhor que aparece de camisa de organdi, sorri para todo mundo, dançam. Foi à Inglaterra, pedir dinheiro, não arranjou um vintém. Antigamente, o médico formado em academia médica na África do Sul podia se transferir para os Estados Unidos, Inglaterra, qualquer país do mundo, que era imediatamente lhe davam licença para praticar. Hoje tem que fazer escola médica. Que virou aquela esculhambação. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, na verdade eles têm apresentado um modelo de democracia que tem se perpetuado. Então, digamos, os negros ou o regime democrático elegeu um presidente que não enfiou o país na guerra civil. Isso é uma coisa, é como o Haiti. É uma coisa que é tão focalizada pela mídia. A pressão americana para democratizar o mundo, para vender McDonald's, vender Coca-Cola, é tão grande que isso dura um pouco, de repente estoura. E a África do Sul vai explodir. Eu conheço a África do Sul, já estive lá. Não há a menor chance de sobreviver. E eles vão destruir um patrimônio incrível, que eles têm. São os maiores produtores do mundo de urânio e de diamantes. Né? Eu não sei. Quando havia Guerra Fria, não ia acabar. Os Estados Unidos não deixariam, só deixaram a apartheid acabar quando a União Soviética se dissolveu. Isso é um detalhe extremamente importante. Porque eles não iam deixar aquele urânio e diamantes ficar na mão de um possível esquerdista, entendeu? Se você acha, só para completar, você acha que se você escrevesse para a imprensa americana, como seria a reação do leitorado a uma frase como essa? Se fosse publicado, eu seria malhado no meio da rua, porque os Estados Unidos é o país mais autocensurado que existe no mundo. Você não pode escrever absolutamente nada que não seja politicamente correto. É autocensura, não é censura, não existe. E você nos Estados Unidos manifesta esse tipo de opinião, ainda que, vamos dizer, sem ser através de meios de comunicação? Da maioria das pessoas que eu conheço, as pessoas com que eu almoço, janto, conheço. Agora, ninguém escreve, ninguém diz. Como aqui no Brasil é a mesma coisa. O que você não diz aqui no Brasil? 90% das coisas que você pensa. Cláudio Abramo tem uma frase ótima. O brasileiro não diz o que pensa e não pensa o que diz. Coni, por favor, está quietinho aí. Mas Coni, mas o que é? Vanitas, vanidades, Santo Antelmo, Tomás aqui. Ô Paulo, é o seguinte, você mais que ninguém conhece o caráter efêmero do jornalismo. E você está
ainda ontem, no nosso jantar, você falou do livro que você pretende fazer, o romance sobre Getúlio Vargas. Aliás, sobre o tempo de Getúlio Vargas. Se não me engano, a ação começaria no dia do atentado do Major Vaz e iria até o suicídio do Vargas. Você já, 5 anos atrás, você já tinha me falado desse projeto, até me pediu um livro para servir de apoio e tudo isso. Muito bem. Como está esse romance? Não, o problema é que eu escrevi esse romance em inglês. 70 páginas, né? Eu estava querendo para entrar no mercado americano e visitei 3 agentes apresentados pelo nosso querido editor Luiz Schwartz. E as 3 agentes me disseram que eles estariam interessados se eu fizesse uma biografia do Getúlio Vargas. E eu digo, bom, mas eu não sou biógrafo, eu quero fazer um negócio romanceado. Né? Inclusive tem outras personagens que não tem nada a ver, mas eu tenho 70 páginas escritas. Mas um dia desse eu vou pegar, eu preciso escrever 2 livros, pelo menos. Não vai continuar em inglês? Ou... Não sei, acho que vou escrever em português. Agora, não tem problema não, isso é... E é o teu próximo projeto literário esse? Ou você tem outro que vai atravessar? Olha, não é, talvez não seja, porque o meu enfado com política está aumentando um ponto, entende? Eu não consigo mais. Deixa eu aproveitar o gancho do Vargas. Sério, política. Deixa eu aproveitar o gancho do Vargas e vejo que o verbete Vargas aqui tem miseráveis 4 linhas. E tenho uma pergunta, outra que me intriga. A segunda, só a terceira depois que eu farei, por 3,5, que me intriga muito na sua posição. Como é que é possível, no seu pensamento ideológico e político, você pregar a globalização, vale dizer, o desmantelamento desse horrível sistema estatal brasileiro, sem atacar e promover o desmantelamento do Estado Novo que ainda nos governa? Eu não vi você realmente... Mas eu sou favorável a desmontar o Estado Novo. Mas eu acho que o Brasil não é um país democrático. Pois é, mas eu não via, quer dizer, a ligação... Não tem nenhum conceito de cidadania, não existe no Brasil. As pessoas não sabem dos seus direitos, nós estávamos falando sobre isso. Eu acho que 95% da humanidade vive num campo de concentração informal. Onde você come miseravelmente, mora miseravelmente, não tem direito a nada, trabalha com um burro de carga de sol a sol, e se reclamar muito, aparece morto num tietê desse da vida. Isso é uma observação que poderia ser atribuída até a uma pessoa de esquerda. Mas eu acho que o Govidal tem 5 a 10% das pessoas no mundo que têm alguma coisa a ver com as coisas, entende isso aí é a pura verdade. Eles são privilegiados por vários motivos, ou por herança, ou por inteligência. E não foi sempre assim? Foi pior, né? Até pior. Olha, eu não sei, evidentemente. Eu acho que, continuo achando, eu acho que o Estado grego, a cidade-estado, tinha algumas coisas, mas eu acho muito melhor do que isso. Agora, eu não estou querendo voltar, não, porque não é possível voltar. Agora, Francis, você parecia, pelos seus artigos no começo, que você chegou até um certo encanto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, quando o Fernando Henrique foi eleito. Eu conheço. E aí eu me lembro que, a dada altura, eu li na sua coluna você dizendo, está na hora de tirar o pé do barco do governo Fernando Henrique, essa coisa toda. O que mudou? É uma pessoa encantadora, eu gosto muito dele, conheço o Fernando Henrique há 35 anos, mais ou menos. Já saímos juntos, muito antes de ser Fernando Henrique, quando ele era perseguido pela polícia, era diretor do SEBRAP aqui em São Paulo, ele ia lá em casa, nós sempre apresentar. E eu sempre me dei maravilhosamente bem com ele. E tivemos uma conversa muito séria, uma ocasião, antes dele ser ministro da Fazenda. Note bem, hein? Aliás, foi no dia preciso em que ele foi escolhido pelo Itamar, ministro da Fazenda. E eu vou citar textualmente o que ele me disse. E é uma outra pessoa que pode servir de testemunha. O ministro da Fazenda que o Itamar escolher pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de alto, pode ser de onde for, mas tem que liquidar esse Estado infame, deficitário. E essa pessoa que estava comigo no almoço saiu, disse, é a primeira vez que eu converso com um homem público brasileiro que eu não fico deprimido. Eu nunca tinha ouvido isso. E aí, quando ele assumiu o governo, eu achei que ele ia fazer tudo isso. Mas, evidentemente, entraram não sei quantos bois na linha, porque, na verdade, ele privatizou menos que o Itamar. Quer dizer, eu não sou também obcecado pela privatização, não, entendeu? Eu acho que
Há mil maneiras de fazer, mas eu acho que uma sociedade tem que ser regida por custo e benefício. Da mesma maneira que o seu jornal é regido, o meu é regido, se o Estado de São Paulo fosse uma instituição filantrópica ou a Folha de São Paulo, faliam, é ou não é? Agora, faliu e ninguém ia tirar eles do buraco, né? Agora, o governo, não. Por exemplo, uma coisa que eu queria fazer é o seguinte, por que nenhum candidato municipal, estadual ou federal nesse país faz uma proposta de corte de impostos? Não é interessante? Aonde vai aquele dinheiro brutal que é descontado na fonte do seu salário? Eu gostaria de saber, em detalhe, onde é que vai essa grana. E eu conheci, tenho parentes, amigos, pessoas que ganham 1.000, 2.000, 3.000 reais, estão vivendo penosamente. A vida está caríssima, entende? E eles são descontados brutalmente na fonte. Para quê? Por qual fé? Você paga impostos aqui ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Mais do que você pagaria aqui? Bom, eu tenho um contador muito bom, mas é legal. Mas é legal. É tudo. Não, mas eu não sei. Eu também não. 38%. Eu sou empresa, eu não sou pessoa física, né, esse negócio. Né? Mais ou menos 38%. Mas não é tão misterioso. Pensar. Eu não pago isso. Não paga 38%? De jeito nenhum. Troca de contador, Lucas. Na minha faixa, eu ia pagar até mais. Mas, você já pensou em voltar a morar no Brasil? Não vou voltar. Não tem esse plano, não tem esse projeto, não te passa pela cabeça? Mas eu pretenderia passar alguns meses aqui, principalmente nesses meses do verão, que são insuportáveis. Por que não, Francis? Porque, olha, na verdade, eu sou um homem de uma idade provecta, e quero ver meninas dançando balé do Balanchine, quero ver uma orquestra como a Filarmônica de Berlim, que é a melhor orquestra do mundo. E essas coisas não tem no Brasil, entende? Quer dizer, há um desinteresse. O Brasil já teve, eu vi tudo isso no início da minha carreira, quando eu tinha 20 e pouco, na década de 50, que o Coni disse que me faz brilhar os olhos, mas você via tudo, você viu o concerto Gebau, holandês. Ô Paulo, teu olho só brilha quando se fala nos anos 50. Não estou te chamando de passadista, não. Mas você revive. Eu vi a Maria Callas em 1952 no Teatro Municipal. Hoje acabou, virou tudo samba, Freise. Francis, o que te chateia nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, eu não moro... Olha, isso Você mora em Nova York? Não, eu não moro nem em Nova York, eu moro em Manhattan. Manhattan, tá certo. Manhattan não tem nada a ver com Brooklyn, Bronx, esse lugar. O que me chateia é o barulho eterno, buzina. Sirenes. Às 2 horas, eu moro no 21º andar, às 2 horas da manhã estou ouvindo sirene da polícia e do corpo de bombeiro. Ou então ambulância. Eu acho muito barulhento. Esta agressividade que dá grandes resultados econômicos, às vezes também me fatiga um pouco, você compreende? Que são reis do marketing. Né? Realmente os americanos... O grande talento americano é para ver, não sei, tinha que haver um intelectual só que escrevesse uma peça lá na Morte do Castigo Viajante, porque o grande talento deles é vender. É a coisa que eles mais sabem. Eles perderam um tempo, a supremacia em tudo, né? Eletrodoméstico, mas vai vender com eles. Uma coisa, o que você acha dessas leis que os americanos estão fazendo, a Helms-Burton e aquela agora com Irã e Iraque, que aparentemente contrariam até o direito internacional? Quer dizer, eles estão começando a dizer o que os outros países devem fazer e a Europa está se revoltando contra isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Helms-Burton, essa besteira de Fidel Castro, né, que balança, mas não cai a vida inteira, ele derrubou um avião, um teco-teco dos exilados cubanos que joga folhetos de propaganda em Cuba. Como se fosse necessário fazer propaganda, porque não é mais necessário. Todo mundo está caindo de saber, todo mundo já está de pessoal lá. Então esse Helms, que é um maluco, um maníaco, veio com essa lei permitindo aos países expropriados pelo Fidel Castro moverem ações contra companhias europeias ou de outros, canadenses, por exemplo, que tem muito negócio com Cuba. Que é uma lei inteiramente imbecil, a meu ver. Eu acho, inclusive, hoje eu sou favorável à suspensão do embargo. Eu acho que é a maneira de acabar. A maneira de acabar é suspender o embargo. E agora uma lei semelhante que estão fazendo para o Irã? Mas isso é a pior espécie de demagogia desse infame presidente dos Estados Unidos, que se chama Bill Clinton. Ninguém sabe quem derrubou o avião da TWA e ninguém sabe quem botou a bomba do Atlântico. Ninguém sabe sequer por que o avião da TWA caiu.
e eles ficam fazendo de conta que é muçulmano. Eles não sabem, pode ser que seja. Eu não ficaria surpreso se fosse. Mas esse negócio, isso é eleição. Você falou que o 12 vai ganhar de piada. Esse projeto de lei não é dele, não. Essa lei não é dele. É do Damato, imagina, nossa. Você falou que o 12 vai ganhar de piada. Não, eu gostaria que ele ganhasse, porque ele é um homem decente. É o príncipe André Bolkonsky, americano, aquele guerra e paz, que cai no campo de batalha, fica olhando e meditando. Só que ele não meditava tão bem quanto Tolstói, mas... Agora, Francis, o que você acha da Hillary? Olha, no bom sentido, é claro. Eu ouvi dizer, por pessoas que estiveram com ela no almoço jantar lá em Brasília, com o Fernando Henrique, disse que ela tem o maior derrière que já viram, mas não é naquele sentido charmoso brasileiro, não é um derrière chato, assim, enorme. Agora, evidentemente, é uma moça, 90% das coisas que acusam é pura política besteira. Agora, o problema não é... Tem várias coisas. Tem o provincianismo dela, o jequismo e a pretensão. Mas tem também o fato o homem convive ainda muito mal com a mulher no poder. Né? Essa que é a verdade. Ele está se sentindo ameaçado pela mulher e a maioria dos homens reagem muito mal a isso. Tem isso, tem contra, evidentemente, a favor dela. Porque tudo que ela diz, marretam, tudo, porque ela é mulher, exclusivamente. Né? Agora, a posição também é ao lado constitucional. Mulher do presidente não é cargo, não. Não existe esse cargo. Mulher do presidente é primeira-dama, isso é tipo de cortesia. Não tem nenhum... O Clinton, vai ver, cometeu um erro crasso mandando ela ao Congresso apresentar projetos. Não é função dela, devia mandar um político experimentado. Entende? Ela é uma advogada formada em ele, ela sabe das coisas, ela é intelectualmente preparada. Mas sem nenhuma experiência de vida. Arkansas, rapaz, Arkansas é pior do que o Piauí. Mas ela trabalhou, inclusive... depenar a pena de galinha, a indústria de Arkansas. Francis, ela teve uma participação na política nacional americana nos anos 70, trabalhando na procuradoria contra o Nixon, não é isso? Francis, falar em derrière, a última vez que eu estive com você lá em Nova York, você estava preocupado que as mulheres estão com derrière falso nos Estados Unidos. Ah, não, mas eu fiquei fascinado. Eu via... Tem um Frederick de Los Angeles, que é uma coisa fantástica. Você aumenta a bunda, seios, mas é uma maravilha. Que técnica. Eu fiquei absolutamente fascinado. Agora você quer saber se é falso ou verdadeiro, quando você olha na rua. Francis, eu estou vendo você muito vaidoso. Você me mostrou os óculos, vários pares de óculos, falou em etiqueta, está estou ficando gaga. Perfumado, uma delícia que ninguém está podendo sentir, só nós aqui. O que é que está acontecendo? E com uma cara muito feliz. Aliás, tem um outro óculos aí, você não quer mostrar o outro óculos mostra também? O outro, vai. Havia uma polêmica, qual óculos você deveria usar no programa? Muito himmleriano. Himmleriano? Ô, Francis, falar do Brasil dos anos 50, e a revista Senhor foi onde realmente você fez a virada, digamos, do teatro para o jornalismo e tal. É uma experiência extraordinária que pouca gente conhece, aliás, o Brasil não conhece nada de si próprio, mas se você pudesse rememorar isso, seria extraordinário. Mas aquilo, a verdade é a seguinte, nós tivemos, na verdade, aí eu passo, o meu desprezo por política tem que ter essa reserva. O que houve no Brasil em 1950 foram 5 anos de governo normal. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek calou o Carlos Lacerda. Mas Jacareacanga, como é o nome da outra? Aragaças. Aragaças, aquelas duas insurreições. O Lacerda tentou fazer capital daquilo, neca. O país cresceu, mudou, nem sei se mudou muito para melhor. Eu tenho minhas dúvidas sobre a indústria automobilística, que eu acho que fede, cheira mal, mas de qualquer maneira seguiu o caminho dos outros. E nessa esteira veio esse grande progresso brasileiro. Tudo mudou, a imprensa mudou. A Última Hora, por exemplo, é uma grande revolução na imprensa, que não é reconhecida. A Última Hora foi o primeiro jornal popular dirigido também à elite. Antigamente, a separação era absolutamente... Você lia o Globo, o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, a Folha ainda não estava nas lides, mas, quer dizer, você lia esses jornais e o jornal era popular, o Dia, aquele outro... Dia da Noite. Aquelas coisas, né? Então, o Samuel Weiner bolou, que é um homem extremamente injustiçado pela história brasileira, ele bolou um jornal que se dirigia à elite e que se dirigia ao povo. Uma ideia até hoje que não foi seguida devidamente. O Fernando Gasparian tinha uma ideia muito bacana, que era fazer colunas políticas no meio do maior crime, mas eu não sei se ia dar certo.
estuprou o suíno e tal. E ao lado uma coluna analítica de economia. Mas é a mesma coisa, né, Paulo? Não faz muita diferença, não. Não faz muita diferença. O que faz a política? A política faz estuprar os suínos. Mas é a revista É a melhor Senhor. definição, melhor que a de Aristóteles, hein? A revista Senhor. Mas a revista Senhor foi um sonho de duas pessoas que tinham muito dinheiro na época, até hoje eu soube que nem tem mais. Mas eram sócios, Simão. Eles faziam o Larousse, Delta Larousse, né? Aquelas enciclopédias todas, e o Simão e o Sérgio Weissman, que eram mais moços, resolveram fazer uma revista cultural. Então foi uma mistura de Esquire em suma, sempre não tinha New York Review of Books, mas era uma revista que você procurava publicar o melhor que a mesma. E vou lhe dizer uma coisa, Clarice Lispector nunca tinha sido publicada até a revista Senhor publicar. Todo mundo dizia, ela é ótima, mas nenhum editor publicava. O Guimarães Rosa publicou toda a ficção curta dele na revista Senhor. E por aí vai, né? Foi um negócio. Mas evidentemente não era. Por que você acha que as revistas literárias não sobreviveram no Brasil? Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que porque não tem uma personalidade, né? Eu sempre ouço a pessoa vem falar, amigos meus estão querendo fazer revistas aí, me perguntam, eu digo, sim, mas você precisa definir uma identidade. Se você não define uma identidade, você não interessa. É isso, porque as pessoas começam, vai levando, sempre houve várias tentativas de fazer revista literária, mas tudo era você costa as minhas costas, eu costo as suas, aquele esquema não dá. Você tinha que fazer. Aliás, uma ideia que eu tive de fazer é fazer o velho Times Literary Supplement em inglês, que as resenhas não eram assinadas. Aí todo mundo ia dizer o que estava pensando, sem ter de correr. Mas há uma outra questão que também eu quero ouvir de você. É o seguinte, você é dos poucos que eu considero na grande faixa sofisticada mid-coat, mid-brow para high-brow, que realmente, dentro da tradição americana e inglesa, conhece o que foi feito nos mais diversos níveis e faixas literárias. Quero dizer, se você pega um Sherwood Anderson, um segundo ou terceiro americano, dos anos 30 para diante, não existe escritor americano, mesmo que seja mid-brow, que não tenha lido o seu Eliot, que não tenha lido o seu, seu James Joyce. No Brasil isso não existe. Todo mid-brow e mid-coat foi proibido de ler Joyce, foi proibido de ler Eliot. Quer dizer, todos os escritores médios brasileiros acabaram entrando numa faixa de médio para medíocre, porque desprezaram isto, que mesmo o pessoal de esquerda do Partido Comunista Americano, do James T. Farrell em diante, todos liam o seu Joyce. Aqui não, aqui era proibido, era orgulho, o nacionalismo esquerdofrênico brasileiro proibiu. Quer dizer, quem lesse Joyce era alienado. E a nossa literatura está lá embaixo. Mas isso foi realmente impressionante. Essa revista tem hoje, até hoje nos Estados Unidos, está um pouco cansada, evidentemente não tem tanta. Uma revista chamada Partisan Review. Sim. A revista começou comunista, depois ficou trotskista, e ao mesmo tempo era de avant-garde em artes. Era. O Clement Greenberg, que você adora. Joyce, era de lá. Agora, Francis, por falar em avant-garde, eu quando era menino e lia você no Pasquinhas, você era um grande entusiasta da arte de vanguarda. E você foi perdendo, aos poucos, esse entusiasmo. Ele adora balé do Alan. Isso aconteceu simultaneamente a sua mudança de ideias políticas? Como é que... Não, eu ainda acho um pouco difícil. A história da vanguarda morreu com Apollinaire em 1915, né? Mas não é verdade. Teve várias outras pessoas. Mas eu acho que o problema que está havendo há uma corrupção cultural hoje no mundo. Quando você pega, por exemplo, o José Celso Martins, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, porque eu vi grandes espetáculos. Você pega as Bacantes, que são as maiores peças de Eurípides, e faz um show tropicalista. E você acha chocante? Não é chocante, não. Entende? Isso não é nada chocante. Isso é uma coisa desleixada, é uma forma de narcisismo, entende? Chocante é você dizer aquilo que ninguém espera que você diga. A grande avant-garde dizia os maiores horrores, o establishment, mas o establishment real. Hoje você mostrar gente trepando, quem é que escandaliza? Quem é que fica escandalizado por isso?
ou bicharia. Por que não faz os negros do Genê? Isso é uma grande peça. Não vai fazer As Criadas, que é a peça fácil. Por que não faz Parravã, que é a peça dele sobre os parrás franceses? São os melhores textos teatrais do século XX. Ninguém monta, porque são extremamente ofensivos, né? A vanguarda era ofensiva, hoje não é. Entrou nessa conversa. Você diz as coisas que ninguém espera que você diga naturalmente, ou isso é uma coisa que faz sucesso? Naturalmente, eu acho que é essencial, acho que me é necessário como beber água. Eu acho ser a fada má. Você não é uma pessoa tão má assim, Francis? Você não é tão mal assim. Não, eu digo assim no sentido de quebrar essa monotonia. Mas você parece que é muito doce. As pessoas que conhecem você mais de perto dizem que você é muito terno e muito doce, não é não? Perguntas sexuais? Não estou falando de sexo. Esnobemente doce. Ô Francis, você disse aqui antes do programa começar que você assistiu pela primeira vez o seu Manhattan Connection e ficou impressionado com a grossura do programa. Isso eu acho uma declaração importante. Não, eu acho que o Manhattan Connection é um passo muito importante na televisão brasileira pelo fato de ser um programa inteiramente descontraído. Realmente, nesse sentido, essa palavra mais gasta do que essa, só amizade. Como diz o Ferreira Goulart, amizade é uma palavra gasta. Mas descontraído também. O Manhattan é realmente descontraído. Eu não tenho, geralmente, não sei o que vai aparecer no programa. O Nelsinho, muito menos. Entende? O Lucas sabe mais e o Caio Blinda sabe um pouco. Então aparece aquele troço, eu não olho o vídeo pela primeira vez. Né? Aquelas caras que eu estou fazendo, ué, mas que negócio é esse? Não sei o que é isso, aqueles balés horrendos que foi no final. Eu adoro o City Balé do Balanchine, não quero, eu quero ver as minhas meninas, não quero ver eles dando aqueles pulos, aquelas coisas lá. E essa espontaneidade falta muito na televisão brasileira. Mas, Francis, você acha que você é mais marcante pelo que você diz de Veneno ou pela parte cultural? Eu sou mais marcante como character. Televisão, você termina a caricatura de si próprio. Mas você acha que é a televisão que identifica, mas você é mais identificado com a televisão? Essa história famosa, que é uma história que dizem que é verídica, do sujeito que me viu no tempo que o Chico Anísio me imitava, e o Jornal da Globo entrava mais cedo, o sujeito me viu num botequim, num bar do botequim. Quando eu terminei de fazer o comentário, ele olhou assim, esse Chico Anísio é fantástico. Bom, Francis, nós vamos fazer um breve intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista com Paulo Francis. Até já. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que entrevista essa noite o jornalista Paulo Francis, que está lançando o livro Well, correto, Francis? O Dicionário da Corte de Paulo Francis. Eu lembro que você, infelizmente, não pode participar hoje enviando as suas perguntas, porque esse programa foi gravado. A gente estava falando sobre televisão e no primeiro bloco, e o Munhaertes parece que queria continuar no assunto, é isso? Só dentro do assunto lá do Manhattan, né, queria falar o seguinte, quer dizer, você fez um estilo de televisão, assim como você tem o seu estilo inconfundível escrevendo. E eu diria que o seu estilo de apresentação não é ortodoxo, né? E nem a sua dicção, digamos assim, estaria dentro dos padrões globais de tanta gente. Então eu pergunto, quando você entrou na Globo, ninguém tentou fazer que você entrasse na Glorinha Boyten-Miller, aqueles cursos de fonoaudiologia? Eu não minha cara porque ela me achava muito cruel. Ela? Paulo Francis é muito cruel. Mas você foi lá alguma vez? Não, eu não sei com ela. Ela sentou na mesa, mas nunca fui para gente. Nunca tentaram mudar, né? Inclusive, eu mudaria a maneira de falar completamente na televisão. Hoje? Hoje. Eu acho que ele fala bem, por exemplo, o Lucas. Como você falaria, então? Não, eu acho que se flexiona demais na televisão. Fica uma coisa meio de débil mental. É simplesmente, fulano foi para cá e foi para lá e não sei o que lá. Não precisa não, fala, as pessoas não são tão burras assim.
pode dizer direto. Eu acho é muito tarará, tarará. É o que os dançarinos chamam de Mickey Mouse, que tinha no desenho do Walt Disney, que os ratinhos imitavam precisamente a música, né? Porque numa dança não é isso. Mas me lembra muito isso de televisão. Aquelas meninotas. E voltou, isso aqui. Sem falar daquela que estava cobrindo uma coisa no Paraguai. Estava vendo o carnaval aqui, né? E ela disse, era uma coisa estranha lá no Paraguai. Ela disse, curioso que aqui também está vendo o carnaval. Francis, você volta lá na Resende e fazia só isso na TV Globo, né? Corrigia essas besteiras o dia inteiro. Essas coisas que saíam assim das pessoas. Francis, tem uma das frases recolhidas pelo Daniel Pisa que diz o seguinte: escrevo romances para me perpetuar, para ter fama, glória, dinheiro, amor, essas coisas comezinhas da vida. Quais dessas coisas você não tem? Ou quais as que você teria? É o seguinte, o James Baldwin tem uma frase muito boa. Quando você não tem sexo e dinheiro, você não consegue pensar em outra coisa. Mas ele esqueceu de fazer a seguinte pergunta: e quando você tem sexo e dinheiro? O que você vai pensar? Na fama, no sucesso, na glória. Evidentemente, eu escrevo... eu tirei isso daquele musical, The Wiz. O Sid diz all these little things in life, fame, glory, forte, que eu achei muito engraçado. Você lembra aquele? Uma versão do Mágico de Oz com um cast negro. É Dory Denver. Não é Dory, essa mulher aí. Até o Michael Jackson trabalhava, né, fazia o espantalho. Era muito divertido. Mas eu acho que... Eu gostaria de escrever um livro, como o Ateneu, o Quincas Borba, ter escrito uma coisa assim. Eu nunca escrevi, gostaria e continuo gostando, querendo escrever. Francis, eu tenho uma informação de Nova York, lá a seu respeito, que você anda estudando profundamente o fenômeno do orgasmo feminino. É verdade isso? Não. Maledicências. Por falar em orgasmo feminino, você tinha falado de sexo. Você disse que as duas grandes influências eram o Trotsky e o Bernard Shaw. Mas eu me recordo de várias vezes você escrever que uma das maiores influências que você teve foi Freud. Não, mas aí é outra coisa. Aí é influência estilística. Eu acho o Freud, talvez o Harold Bloom tem uma frase, eu acho que é a melhor cabeça do século XX, não há a menor dúvida. O que não quer dizer que deva se aplicar a psicanálise dele, mas eu acho que, olha, ele acertou todas as essências do pensamento moderno, ele acertou. Porque ele diz, por exemplo, você duvida por acaso que há um estilo de agressão incontrolável no ser humano? Alguém ainda duvida isso? Ele duvida. E ele disse isso, foi contestado na época que ele disse isso. Ele dizia que havia um cerne biológico absolutamente irredutível pela civilização, que se mantinha selvagem. Eu acho que a Primeira Guerra Mundial se explica muito mais por isso do que por qualquer explicação econômica. E você pegar um povo que produziu Bach, Beethoven, Mozart, Schiller, Goethe e Hitler. Agora, o que você acha da análise? Como é que você vai explicar isso? O que você acha da análise? Não, isso não me interessa. Eu acho que não tem. Eu acho engraçado em profundidade, né? Por exemplo, essa história que eu citei do Royster, esse Royster ele tem um QI de gênio. É um homem que atacou uma mulher no Central Park, não se sabe, estuprou-a, teve ejaculação precoce, aí ficou furioso e quase matou ela de pancada. Então ele foi preso, ele tem 180 de QI, que é um QI de gênio, né? Aí, isso o New York Times contou isso detalhadamente. 2 detetives interrogaram ele, foram levando, e aí pararam, ele confessou, ele reconheceu. Não, fui eu mesmo, perdi a cabeça e tal. Aí eles pararam imediatamente e disseram, vamos tomar um café, vamos tomar um copo d'água. Pararam, tomaram um copo d'água, conversaram. Aí os detetives saíram, entrou outra dupla de detetives. Olha, isso é de uma profundidade psicológica, porque um homem com 180 de QI, daqui a 10 minutos, ele ia perceber que aquela dupla o ludibriou.
ia se enfurecer, dizer, não confesso nada, não sei. Agora, vendo outra dupla que ele não conhece, ele fica inteiramente desarmado e desorientado. Esse tipo de psicologia que me interessa, né? É depth psychology. Você que... Falando, desculpe, mas aproveitando a dica do Freud, sabe? Depois eu perderia. Você tem os vários grupos de qual você participou, o grupo da Senhor, depois do Correio da Manhã, depois do Pasquim, né? Você tem, eu não digo sobrevivido, mas você tem ultrapassado e se exposto muito mais do que os outros, né? Como é que você explica essa sua continuidade, essa sua sobrevivência? É o seguinte, eu não me deixo, pelo menos até hoje, eu consegui não me deixar consumir pela amargura. Já passei por grandes amarguras, mas eu não me deixo consumir. Eu tento dar a volta por cima e tenho dado. Eu tive grandes decepções. Algumas delas, das amarguras. Mas algumas são muito particulares. Por exemplo, eu fiquei muito chateado quando saí da Folha. Eu passei um ano mal. Porque, evidentemente, eu estava lá há 15 anos, você não sai de uma casa, embora eu estivesse ganhando muito mais, e também liberdade, tudo. Mas ficou um negócio meio assim, entendeu? A saída da Folha? Por exemplo, o fechamento da revista Senhor foi um dos maiores choques da minha vida. Francis, a prisão foi muito chocante para você ou você levou numa boa? Não. Eu tinha muito medo, tinha aquele medo de ter um acesso à covardia, me tirar nos pés do carcereiro e tal. E todo mundo que é preso tem esse medo, né? Você foi preso sozinho? Não, em grupo, né? Não, fui preso sozinho em casa, né? Sim, eu digo, mas vocês ficavam... Vocês estavam cela era uma pequena Uma festa? vez eu fui preso sozinho, quando o Mas Gabeira, quando houve o sequestro. Fica mais suave, Saiu um né? retrato falado no Jornal do Brasil, que era parecido comigo, eu vi isso. Mas Lá vem esse cara, daqui a pouco... sobre esse grande evento que está agitando o mundo todo e que leva até o presidente dos Estados Unidos a se pronunciar como se for a assinatura de um acordo fantástico. Marx. Não, o problema da vida extraterráquea. É isso. Bom, em primeiro lugar, eu acho profundamente pretensioso da nossa parte achar que só existe vida parecida com a nossa, que tem algumas... Desde quando você... Existem mil... Por exemplo, então, até o século XIX ninguém sabia o que era bactéria, né? Você não tinha descoberto. Mas descobriu-se um mundo de bactérias. Então é evidente que agora que descobrimos 50 bilhões de galáxias, deve haver o que nós chamamos de forma de vida, mas que não tem, assim, não precisa ter nada em comum com a nossa. Sim, mas tem muito maluco e ufólogo idiota que falava isso, mas é a primeira vez que cientificamente fica... Não, mas olha, o que eu vi, eu prefiro aquela piada do Jaguar, leve-me ao seu líder, aqueles bonequinhos. Agora, Francis, qual avaliação você faz hoje do Pasquim? Só para completar, nesse livro tem 5 linhas só sobre o Pasquim. Não, mas isso é puramente acidental. Eu acho que o Pasquim teve agora, o Pasquim é a coisa... É um acidente. O Pasquim foi um acidente. Eu entrei para o Pasquim da seguinte maneira. Uma pessoa, um Coninho pediu um artigo sobre o Marquês de Sade. Ele estava dirigindo uma revista chamada L. Louis. Né? Não, ele e ela. Ele e ela. Sejamos nacionalistas. Pelo menos nisso, Paulo. Eu disse, ô Coni... Pelo menos nisso, né? Coni, os blocos não vão publicar, que eles não vão com a minha cara. Essa história é maravilhosa. Não, ele vai publicar, assim. Já estava composta, viu? Aí eu mandei o artigo, o Jaquito Capella, que é um dos diretores, passou para mim. Não foi Esse Jaquito. artigo do... Hein? Foi Oscar. Ah, foi o Oscar? Então, mas a história é maravilhosa pelos detalhes, né? Porque você diz, não, mas eu estou querendo, não só estou querendo ele como colaborador, como eu quero que ele venha trabalhar aqui. Exatamente. Aí a pessoa essa diz, trabalhar aqui, tudo bem, mas essa mamata de colaborador, não. E esse artigo aí eu fui preso. Fui preso pelo sequestro do Elbrick. Retrato falado errado. Retrato falado errado. E aí o Tarso ficou em cima de mim para fazer uma coisa com o Pasquim. Eu não queria, eu tinha fazendo muito freelance para Abril. Eu tinha viajado 2 meses na Europa, pela Abril, etc. Fazia para a Realidade, aquelas revistas da época. Mas aí eu entrei. E depois o negócio começou, foi acidental, foi puramente acidental. De repente, o Pasquim foi uma coisa fulminante
Foi até um número, eu sei até, era uma moça muito bonita na capa, mas eu me esqueci. Que vendeu 200 mil exemplares, mas assim, ele crescia de circulação 10, 20, o jornal vivia de circulação. Agora, aí, mais uma vez, ficou provado por que nós, jornalistas, não tem jornal. Porque nós somos incompetentes. As pessoas têm que ser uma pessoa de dinheiro que dirige o jornal. Porque nós brigamos, houve uma briga idiota lá dentro. E até hoje eu acho que era possível passar por cima de tudo. Todas as brigas que houve no Pasquim. E além do mais, fomos todos presos, né? Houve censura. Agora, a censura não era toda negativa, não, né? Sérgio Augusto é uma frase maravilhosa. No dia que suspenderem a censura, o Pasquim acaba. Vai ficar todo mundo dizendo a mesma coisa. Todo mundo dizendo a mesma coisa politicamente. E quando vocês foram presos, todo mundo ajudava, você lembra? Todo mundo escrevia uma coisinha todo mundo colaborava. O Pasquim era uma instituição. Olha, é impressionante o número de pessoas. Até você fica tocado. Não sei se vocês já de cabelo branco. Eu lia quando era garoto. Eu fiquei fascinado com esse troço. Né? Foi um negócio que mexeu. Esse é o meu caso. Não, ia ser liberto. Mas é sempre aquela coisa ridícula, né? Porque, por exemplo, um dos grandes sucessos do Pasquim foi usar a palavra bicha. Olha, você ia a qualquer campo de futebol, o juiz dava uma bicha, todo mundo, bicha. Agora, não saía na imprensa, por algum motivo. E havia também a entrevista vamos dizer, integral, em ping-pongs longos e... Bom, aquilo é um pouco menos honesto, viu? Porque nós fazíamos umas coisas que hoje eu não faria, que nós dávamos um pileque na pessoa entrevistada e fazíamos a pessoa falar... Às vezes dava um pileque, não, vocês também tomavam, né? Sim, mas nós vivíamos muito muito melhor do que as pessoas que... O Tasso era uma coisa fantástica de alcoólatra, né? Ele jogava alambique inteiro. É verdade. E não perdia. Eu também tinha uma cabeça muito boa. Você também não era fácil. Eu bebi com o nosso querido amigo aí, meio galão de uísque puro. Meio galão é o que exatamente? 1,9 litro. Sim. Quase 2 litros. Com os ossos. Aí fomos almoçar andando. Em jejum. Por que você parou de beber, Francis? Porque eu estava dando muito vexame, né? Estava virando Harold Pinter. Estavam pessoas na minha casa, diziam assim, aquele quadro está mal colocado. Não tinha nada a ver com a conversa. Assim. Ô, Paulo. Ressaca moral. Você já falou sobre o Pasquim, sobre o senhor. Eu acho que você deve falar um pouco também sobre o teu período brilhante na civilização brasileira. Anos 50 e 60. Isso são as coisas realmente no Brasil. A Associação, por exemplo, hoje tem a editora do Luiz Schwartz, que é até uma editora mais sofisticada. Mas a Associação Brasileira era, o Coni, a frase até do Coni, era o nosso endereço. Era a nossa casa. Era a casa. O Luiz é muito simpático, mas não é esse o ambiente, entende? Quer dizer, você vai, você leva o seu livro. O Luiz é mais profissional, né? Pois é, o Enio era aquele garoto. Aliás, as redações são assim também hoje, mais impessoais. Né? Mas o Enio era um tipo de garoto. O Enio ia no final da carreira dele, aquele churrasco, todos aqueles reacionários profissionais, Alfredo Machado, tudo. O Enio com o escudinho do Partido Comunista. Mas era divertido, todo mundo morria de rir, porque ninguém ligava mais a sério o comunismo, né? Todo mundo estava assim. E ele era uma figura, como poucas houve nessa época. Mas, Paulo, você influiu muito na parte editorial, né? Você era o grande conselheiro. Eu fiz ele publicar livros, a biografia do Isaac Deutscher, que eu acho uma biografia maravilhosa, do Trotsky. Fiz ele publicar o Raymond Aron, o mais violento ataque ao marxismo que eu conheço, mais bem feito. Mas ele publicou, ele tinha coragem. Ele não era linha justa, não. Ele gostava do livro, ele não concordava com o Raymond Aron. Você lançou aqueles livros também, publicar o livro. Paulo, aqueles livros da cabeceira do homem e da mulher. Também fizemos. Era uma sucedônia do senhor, né? Foi uma sucedônia. Foi, claro. Grandes textos. Foi exatamente, com exceção dos meus, evidente. Agora, esses períodos você tem um determinado tempo da sua vida, inclusive geralmente são acidentais, né? Não é nada planejado. Isso é curioso. Quando começa a planejar muito, acaba dando errado. Né? No Brasil, você tem mais uma capacidade de improvisar. Mas, Paulo, é o seguinte, nessa época, já você estava dono do pedaço e você e o Enio lançaram um jornal chamado... Qual era o nome do jornal? Tirou 3 números. Foi um embrenhão do Pasquim. Era um negócio... A turma toda de lá passou para o Pasquim. Veio aí 2 e foi fechado. O tesoureiro era Joaquim Inácio. O Juraci fechou. O tesoureiro era Joaquim Inácio Cardoso. O tesoureiro era eu, o Hermano Alves,
Não, o Mário Faustino. Aquele copidestre maravilhoso, que era o José Silveira, o maior copidestre, pegou um artigo de 8 laudas do Antônio Weiss, transformou em 2, não faltava nada. Por essas e outras, o jornal acabou. Terceiro número. Quantas vezes você já foi processado e por quem e por quê? Perdi a conta. No momento, sendo processado pelo cão dinamarquês favorito, Sérgio Cabral, pai. Por quê? Porque eu disse que ele era ladrão assistente no Pasquim. E ele está processando por danos morais. Paulo, ladrão assistente é que assiste o ladrão? Eu não entendi. Não, eles roubaram o Pasquim. É o cargo funcional ou é um mais que assiste ladrão? Eu então sou assistente de ladrão porque não. Eu já assisti muito ladrão, entendeu? O negócio é o seguinte, o Tasso de Castro, que é uma pessoa extremamente complicada, até hoje tem relações muito divididas sobre ele, mas ele roubou muito todo mundo. O Jaguar era uma secla dele, apesar de ser humorista muito ainda, e o Sérgio Cabral pegava umas gorjetas. Uma vez eu botei isso no ar e me processou criminalmente. Aí o juiz esmagou, como é que se diz? Esmagou em inglês, cost, não, isso não é, o juiz anulou. Na primeira... Mas, Francis, essa coisa do Tarso e do Jaguar não era uma irresponsabilidade que se vivia naquela época, não? Que não deveria ser chamada... Era a responsabilidade que a pessoa pegava o dinheiro para tomar coisas e beber coisas, etc. Mas não era, ninguém estava querendo ficar rico, ninguém nada. Simplesmente eram os boêmios, malucos. Era uma loucura. E o Pasquim era de todo mundo, quer dizer, não era nesse sentido, não acredito. Não, pois eu também acho, mas houve brigas terríveis, né? Agora, alguma das vezes você perdeu algum processo? Nunca. Francis, você já se drogou? Muito. Que drogas você usou? Todas. Só não conheço essas novas, êxtase. Eu nunca tomei. Eu tomei a melhor Speedball. 2 terços de heroína e 1 terço de cocaína. Qual é a sua visão hoje disso? Eu acho que inteiramente essa história de vício de droga é a maior besteira que existe. Não há isso. Mas você chegou a se viciar ou apenas a frequentar? Não há vício de droga. Que história é essa? O número de pessoas que tomou drogas e toma drogas é muito maior do número de pessoas que se desviciaram em drogas. Não, o que o senhor... Personalidades integradas. O viciado é uma pessoa que está procurando alguma coisa para se destruir. Entende? Há pessoas que saem disso brilhantemente e têm maior dificuldade de sair do que a maioria das pessoas. Mas são pessoas que têm uma tendência à autodestruição. Eu, por exemplo, nunca tive o menor problema disso. Eu tomei tudo. Deixa eu ver como é que é. Plac. E o álcool e o fumo? Quer dizer, o que foi para você foi mais difícil para sabe que nas clínicas de reabilitação, os pacientes mais difíceis são alcoólatras. Exato. E como que para você parar de beber foi... Não, nesse ponto eu sou prussiano. Eu resolvo, eu parei de fumar assim, cobrindo com Lucas Mendes a posse do George Bush em Washington. Foi naquela época. Agora, Francis, você foi uma das pessoas que, eu estou aqui 1 ano e meio no Roda Viva, que nesse período foi mais atacadas por pessoas que sentaram aí na sua cadeira. Aqui eu vou recordar 3, eu estou citando de cabeça, até se eu peço desculpa se eu não estiver citando precisamente. Mas o Vicentinho, aí no seu lugar, disse que você era racista. A Ruth Escobar disse que você era covarde. E o Paulo Otran, rememorando um episódio antigo, essa coisa toda, disse que teria dado, ou teria tentado te esbofetear, ou teria tentado... O que você tem a dizer, eu dando aqui, concedendo um outro lado a você, sobre essas 3 coisas? O Vicentinho, mas eu não tenho nada de ser perfeito idiota. Quem é o outro? A outra foi a Ruth Escobar. Bom, essa... Diz que você era covarde. Essa me processou umas 5 vezes, né? Portanto, eu não vou dizer explicitamente o que eu acho dela, né? Mas essa história de, por exemplo, ela recebe 3 milhões para o festival, 2 milhões. Eu acho isso uma coisa que é só no Brasil que acontece. Porque não há quem esteja no meio teatral que não saiba quem é a Ruth Escobar. Mas tira um manifesto em favor dela. O negócio do Paulo Otran é uma frescura, entende? A verdade é essa. Porque eu cometi uma gafe muito feia. Foi um momento de
Aliás, eu nunca contei isso, é até uma coisa nova. O problema foi, aliás, eu contei, mas não contei como deve ser. Eu trabalhava, como sempre, muito, estava muito cansado, e um rapaz no Diário Carioca, você viu que a Tônia Carreiro falou de você? Ela está fazendo insinuações sobre você. Aí eu sentei, escrevi um artigo de uma violência absolutamente desproporcional a tudo que ela tinha dito. E aí o Adolfo Celli não ia fazer nada, estava em casa, pouquíssimo ligando, mas tanto instaram que ele foi lá e me chamou de filho disso, filho daquilo. Nós trocamos alguns papos, presentes, Napoleão Muniz Freire, todo mundo viu essas personagens. Mas aí o Antônio Maria, que depois se tornou muito meu amigo, inventou uma história incrível na imprensa, que eu tinha saído correndo, apanhado. Bom, aí tudo bem, mas o negócio é o seguinte, é o que se chama insânia temporária, reação-formação. Gogol é o melhor exemplo. Capitão chuta o tenente chuta o sargento chuta o soldado chuta o cabo chuta o soldado chuta o cachorro. É isso. Eu estava irritado por outras razões e descarreguei estupidamente em cima da Tônia Carreiro. Aliás, o artigo é brilhante, é uma das melhores coisas que eu escrevi até hoje. Eu reli, eu fico blush, mas é muito, inclusive tem frases prussianas. Aquele negócio que o Charlus diz, quando o Swann pergunta se ele dormiu com a Odete, ele diz, não que eu me lembre. É uma grande Você frase. se arrepende de muitas coisas que você escreve contra pessoas? Eu não me arrependo, essa eu me arrependo em especial, porque inclusive eu acho a Tônia Carreiro uma pessoa encantadora. Sempre me dei maravilhosamente com ela. Mas depois uma das mulheres mais bonitas, talvez, do nosso tempo. Ela é a única mulher com a Jackie Kennedy que tinha um rosado natural no rosto, né? Ela e você. Francis, depois do episódio você voltou, foi possível reatar essa... Mas uma vez foi muito engraçado porque morreu o primeiro marido dela, que ela se tornou estranhamente meu amigo, o Carlos Ciré, e eu fui ao velório. E no velório estavam todos os meus inimigos por causa da Tônia Carreiro, né? Porque ela tinha muitos amigos, tem até hoje, né? Mas eu me dou com o filho dela, mas assim, superficialmente. E o que ela naturalmente nem sabe, eu tive uma longa conversa com o Adolfo Celli em Roma, eu tinha se mudado para a Itália. Mas não tem a menor importância. A única pessoa que disse, minha grande admiração pelo senhor Rubem Braga, além pelas qualidades estilísticas dele, que é uma das pessoas que melhor escreveram nesse país, ele é a única pessoa que disse uma coisa sensata sobre esse episódio. Um bom editor pegaria o artigo do Paulo Francis, não publicaria e botaria na gaveta. Quando ele chegasse no dia seguinte e perguntasse pelo artigo, ele tiraria o artigo da gaveta e dizia, você quer mesmo publicar isso? Foi a única coisa Perfeito. sensata. Francis, você acompanha muito tudo que se passa no Brasil, né? Bastante. Bem de perto. Você tem alguma opinião sobre esse assassinato, suicídio de PC Farias e daquela namorada, ou não? Você deve ter lido bastante sobre isso. Eu tenho que ele é mais inteligente que o Kissinger, né? O Kissinger disse que o maior afrodisíaco é o poder. Ele provou que o maior afrodisíaco é o dinheiro, né? Dormir com o PC Farias, mãe do céu. Isso é muita grana, né? Mas eu acho que eu acredito que tenha sido exatamente Versão de Veja. Olha aqui, o homem está 4 anos aí. Se houvesse alguma coisa... Tem essa história do Oswald nos Estados Unidos, que a Norman Mailer acabou escrevendo um livro dizendo que o Oswald não é mesmo o culpado. Mas não há, porque, inclusive, uma manchete que eu li com um PC Farias, esse foi um grande mistério. Mas por que não procuraram o mistério quando ele estava vivo? Tem várias maneiras, como é o detetive, como esse que eu citei aqui, do Royster. Esses caras quebram qualquer um, não sabem interrogar. Agora, no Brasil eles têm essa besteira, né, que é fantástico. Fulano de tal roubou 500 milhões de dólares. Aí é acusado, aquela bagunça dele, o sujeito sai ileso, não acontece nada. Nos Estados Unidos, o promotor procura uma coisa, uns 5 mil dólares, que ele tem um cheque do cara. Ele chega para o cara e diz assim, olha,
você confessa os 5 mil dólares, nós acabamos com as outras acusações, você pega 2 anos de cadeia, numa prisão de segurança mínima, e em 1 ano você sai por bom comportamento. E o cara topa, no modo geral, todos aqueles caras toparam, todos aqueles, esse prefeito de Nova York foi o maior promotor. Por isso, ele faz, no Brasil eles tentam acusar as pessoas, você não tem recursos para investigar todos esses trambiques que a pessoa dá. Pega uma coisa e o cara sai de circulação. Porque a verdade é essa, depois que você tem um daqueles caras voltou, né? Então todos foram presos na década de 80, o trambique em Wall Street, nenhum deles voltou. Inclusive o brilhantíssimo nosso amigo Shiny Suits, chamava, ministros brasileiros usavam ternos brilhantes. Isso é que é racismo, né? O Tony Gebauer. Né? Falar em racismo, o seu movimento pelos heterossexuais brancos continua. Olha, não faz. Isso é conversa, eu fui do meio teatral, 50% dos homens já são bichas. Né? Essas me dei maravilhosamente com bichas. Agora, o que me irrita é virar, de repente, uma causa, uma ortodoxia gay, liberation de quê? Quem dá o que é seu não é desdouro. Mas também, olha, sexo, aborto, eu acho que são assuntos particulares. Não são assuntos para ser trazidos a... Eu acho que são... Francis, por falar nisso em teatro, você concordaria com a ideia de que circula e que se diz, e eu também acho, que um dos males das artes cênicas brasileiras no que aos gays se refere é que são todos maus atores, porque diferentemente de um Laurence Olivier, que faz passar o personagem, no Brasil o gay faz passar sempre antes o gay do que o personagem. Não, eu não tenho experiência suficiente para ver, mas de ver espetáculo há muito tempo eu não vejo. Agora, eu vou dizer o seguinte, mau ator é um mau diretor, viu? Um bom diretor põe uma pessoa em ordem e na verdade, virou... O problema todo é que a influência é um nivelamento por baixo cultural brasileiro, né, que está vendo, então vai ao teatro também, então todo mundo fica falando tati-bitati, você não monta mais as peças mais difíceis, entende? Talvez não tenha nem público, mas você vê, a Beatriz Segal montou as 3 Mulheres Altas do Edward Alves, né? Tem sempre alguém fazendo alguma coisa... Que infelizmente fracassou. Fracassou, né? Mas a peça é difícil, não é fácil de fazer. Essa é uma peça muito amarga. Você ficou rico? Não. Eu tenho bastante para viver, mas eu não sou rico. Rico em termos... O que é rico? Riqueza. Quanto é rico? Rico de quanto? Rico de quanto? Pois é, estou perguntando se ele se Rico considera... é poder parar de trabalhar e continuar com a mesma por exemplo, renda. você poderia parar de trabalhar e não fazer mais nada? Poderia. Se dedicar a escrever livros, essa coisa toda? Poderia. Você pensa nisso? Não. Não. França, você comprou uma casa em Petrópolis? Me disseram que você comprou uma casa, pretende para lá, é isso não? Quero vender. Quer vender? Põe à venda aqui no programa, uma boa oportunidade. Pode ver o programa que Tem uma quiser casa em comprar. Petrópolis e um apartamentinho na Lagoa. Todos dois estão à venda. Vamos montar. No prédio que a Marta Rocha comprou a cobertura. Eu queria comprar a cobertura, mas assim, do cara ela comprou, mas desistiu, abandonou a cobertura. Mas se você comprou esses imóveis numa época que você pensava em voltar para o Brasil? Exatamente. Eu passava Que 6 período meses aqui, sabe qual foi a época? 1984. Sabe o que me fez desistir? 84? José Ribamar Sarney. Aí eu resolvi não voltar. Esse é o período da redemocratização, vamos dizer. Você pensava que Já que não houve, mas enfim, foi uma boa tentativa. Não que tivesse tanta importância. Mas o Sarney, quando eu senti aquele negócio, eu não vou voltar, pessoal. Você já leu algum livro do Sarney, Francis? Nunca. Alguma frase de algum livro dele? Já li artigos de jornal. Não, livro, literatura mesmo. Agora, Francis... Meu masoquismo ainda não chegou a esse ponto. Você não gosta de política, segundo você disse, mas eu vou voltar ao assunto. Qual a sua avaliação do governo Collor hoje? Você tem manifestado em algumas crônicas algum tipo de simpatia? Eu não tenho. Meu lugar é absolutamente inverídico que eu favorecesse o Collor. Eu não sabia quem era, mas eu não queria. Não, digo do governo Collor. Não, pois é, mas hoje, olha, eu tenho. Eu como acredito em liberdade econômica, eu acho que ele abriu esse país aberto, estão fechando tudo, né?
Esse negócio, por exemplo, de brinquedos aí do Dornelles teve uma repercussão péssima no mundo inteiro, entende? Porque apesar do Fernando Henrique ainda ter uma boa, ele pessoalmente tem uma boa imagem de possível. Mas é uma coisa meio Marquês de Pombal, né? E o Collor, daquela maneira idiota dele, com aquela besteira de confiscar o dinheiro, aquilo foi um erro, a meu ver, imperdoável, uma loucura. Inclusive, todo rico tirou o dinheiro imediatamente. Né? Me perguntaram, você tem uma? Eu digo, eu nenhum, não tenho nada. Ah, senão eu tiro para você. Todo mundo tirou. Agora, as pessoas, por exemplo, autores que eu conheço, um dos nossos melhores escritores, chegou quase a passar necessidade. Porque ele vivia, tinha uma aposentadoria muito ruim, vivia dessa do rendimento da poupança. E o editor é que viu e deu um jeito de também não. O próprio Rubem Braga, que você citou, teve problemas para sair do Brasil. Imagina, o Rubem Braga estava doente. Não conseguia tirar o dinheiro. Quando eu conheci você, fui apresentado a você, eu disse uma frase que você outro dia citou até. Eu disse a você, Paulo, você é um homem tão inteligente e perde tempo com os políticos. Esta corte, a frase foi essa. Muito bem. Pagamos pela própria língua. Continuamos falando, já estamos envelhecendo e continuamos falando dos políticos. Vamos parar de falar de políticos. Ontem você disse uma frase, você usou uma palavra que eu achei genial, pela tua coragem. Você falou que o Beethoven, a nona, perdoe o corte. Claro, né? por favor. Porque acho que falar para Sarney, Collor, passar para o Beethoven, eu acho que estou fazendo aquilo nivelando por cima. Vamos tentar nivelar por cima. Você disse que Beethoven, a nona, é detestável. Eu não gostei muito dessa palavra. Eu acho muito barulhento. Muito bem. Eu também acho detestável eu acho que ele perdeu muito o bem. senso. Agora, você falou aí, citou duas vezes Beethoven. Beethoven citou duas vezes. Muito bem. E também naquele preview que apareceu. Você acha que o grande gênio da música não é só La Donna é mobile, não. Eu sou muito mobile também. Mas você prefere o Wagner? Às vezes, quando eu estou ouvindo. Mas se eu estou ouvindo Beethoven, eu prefiro Beethoven. Né? Eu ouvi o de Rostropovich tocando os sonatas de violoncelo do bar. Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ouvir mais nenhum, acho tudo porcaria. Mas depois eu ouço o outro, acho bom. Ouço Louis Armstrong cantando, acho bom. Entendeu? Eu sou muito volátil nessas coisas. Mas, de qualquer maneira, a nona é detestável. Eu não gosto. Não, isso não, mas isso aí é um julgamento crítico. Vamos falar da universidade. Eu acho que a Universidade Brasileira, esse negócio é fantástico, viu? Isso os ingleses mantêm, os americanos mantêm. Você é aquela frase, publish or perish. Ou publica ou se for. Entende? É perfeito. Você é obrigado, é obrigação. Porque quem é que vai fazer esse tipo de coisa? Esse livro do Anthony Julius, que aliás foi uma gafe horrível, porque ninguém consegue o livro. Esgotou e a Cambridge não tirou. Segunda edição, sobre o antissemitismo do Hélio. 50 artigos. Mas quem é que vai publicar isso? É a Cambridge, não vai ser uma editora comercial, porque inclusive não quer brigar com os amigos do Hélio, também tem isso. A editora da universidade tem essa vantagem, que ela pode comprar certas paradas, né, publicar coisas difíceis. Não, mas sobre a universidade, você tem sido muito crítico com relação à universidade, tem alguns... Aliás, quinta-feira eu escrevi isso na minha coluna. A primeira coisa que me aconteceu quando eu cheguei no colégio interno, eu tinha 7 anos de idade, um cabeção horrendo que eu tinha, com óculos desse tamanho já. A primeira coisa, um garoto que eu nunca tinha visto, deu um bofetão nos meus óculos. Entende? Os óculos voaram e eu não enxergava nada, fiquei inteiramente perplexo. Foi a coisa mais importante que eu aprendi nesse colégio. Hoje eu estou sabendo aí, os meninos, mas o menino vai entrar para uma prep school lá nos Estados Unidos, muito boa qualidade, eu digo, mas cuidado, o negócio é meio violento. Não, tem conselheiro, tem ama seca, tem ajuda. Isso é uma viadagem, né? Homem nasceu para levar porrada, dar porrada, quebrar a cara, arrebentar. É assim que você... O Império Britânico realmente foi ganho nos campos de Eton, que tem um jogo chamado The Wall. Sabe o que é? Você pega um travesseiro, fica encostado na parede, o colégio inteiro enche você de porrada. Pontapé, soco, você não pode reagir. A única coisa que você pode fazer é não soltar o travesseiro. Enquanto você é valorizado pela durabilidade que você tem um momento que você larga. E você é favorável a esse tipo de educação? Eu acho que isso é a maneira de formar a personalidade.
Agora, outra coisa. O que você qual é a sua opinião sobre a imprensa entrar na vida particular das pessoas que não são, enfim, públicas? São públicas? O que é uma pessoa pública ou não? Até que ponto? Eu sou contra a censura, em princípio, mas eu acho que eu não entro. Eu sei o diabo, como todo mundo sabe, e não entro. Como você sabe, todos nós sabemos, e não entramos. Agora, tem gente que não tem nenhuma... Agora, dos homens públicos, na vida dos homens públicos, você acha que deviam entrar? Eu vi outro dia um programa em que o Marcos Sacorra era entrevistado e que ele dizia que se a imprensa tivesse entrado um pouco mais na vida particular do Collor antes da eleição, talvez muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Mas a imprensa Olha, eu não segurou. acredito, eu acho que isso aí não é verdade. Basicamente, o John Kennedy é um presidente que era um priápico, ele não podia ver mulheres, tinha dor de cabeça, não tinha mulher 2 dias. Mas ele, como presidente, ele cumpriu todas as obrigações. Mas não é isso, o Collor era uma pessoa doente, não é, Francis? Quer dizer, se você for eu acho analisar que o lado ele é mais... psicológico dele, é uma pessoa... Eu não conheci direito, só estive uma vez com ele, mas... A minha impressão é que ele é um provinciano, é um problema de você... Um playboyzinho, né? Era que achava que tinha todos os direitos. Nosso amigo Sérgio Figueiredo, eu li que ele ia no mesmo tempo que nós, ele era bem mais bom que nós, eles queriam ao mesmo tempo que nós, naqueles bares, Giral, Batô. Eu nunca não me lembro da cara dele, eu conheci os meninos todos. Ele disse, você lembra, assim? Você lembra aqueles caras que estavam brigando no bar? Eu digo, lembro, ele estava lá. Francis, uma vez você me disse que você se considerava uma pessoa, eu também me peço se eu não uso o termo correto, que podia ser virtualmente morta, é isso mesmo? Quer dizer, não, tecnicamente no programa. Como é que é esse tecnicamente morto? Não, mas de vez em quando ele dá um Festival Nordestino da Canção, aquela barulheira, aquele Michael Jackson. Né? E às vezes eu digo, no meu reino não é desse mundo, né? Eu tenho até de vez em quando ânsia, eu gosto muito de ficar sozinho. Sabe? O seu problema é com o Sarney ou com o Nordeste? Não tem nada, eu acho o Nordeste maravilhoso, eu estive lá várias vezes. Agora, eu acho que o Nordeste tem problemas sociais seríssimos que nunca foram resolvidos. Quer dizer, eu escrevi uma coisa sobre o Nordeste, criou um caso monumental na imprensa. Agora, eu não publiquei as cartas de apoio que eu recebi do Nordeste. Né? Você preferiria não ter nascido nesse país, Francis? Não. Ou tanto faz? Tanto faz. Essas coisas, eu acho, inclusive, olha, seria para inovar eu sou suficientemente existencialista, no sentido de dizer que você faz, em grande parte, o seu destino. Tem coisas que você não pode evitar, uma doença fatal, uma deficiência, coisa. Mas eu acho que nós que fizemos alguma coisa na vida, em grande parte devemos isso exclusivamente a nós mesmos. Tanto faz. Quando você escreve essas coisas agressivas de vez em quando, contra pessoas ou fatos, você faz isso deliberadamente ou de vez em quando você toma um susto com a reação daquilo que você escreveu? Não, tomar susto não tomo nunca, mas eu escrevo muito mais violentamente do que sai publicado. Né? Depois eu reescrevo e vou cortando. Você dá um tempinho? Foi o tempo que o editor não me deu, eu dou. Mas algumas coisas me irritam profundamente, inclusive no Brasil, essa história, por exemplo, do telefone. Eu não sei, eu não tenho nada com isso, afinal, eu tenho linhas telefônicas, tenho um celular desse tamaninho lá em Nova York, né? Mas eu hoje, da Companhia das Letras, eu não conseguia linha para São Paulo, rapaz, é impressionante. Como é que as pessoas toleram isso? Eu fico... Francis, quem você acha que vai ganhar a eleição em São Paulo? Maluf, PT, os tucanos? O Sá, você diz a Prefeitura de São Paulo. Bom, o Pita eu conheço, é chato, eu sou muito amigo do Serra e acho o Serra talvez o homem de Estado mais talentoso do Brasil. Mas parece que ele não está indo bem, né? Não tem acompanhado a campanha, mas evidentemente eu fico um pouco dividido porque eu acho que esse Pita é competente, eu conheço ele, é uma pessoa extremamente competente. E a tua história, pelo que eu ouvi dizer aí, o Maluf tem um ibope altíssimo, né? Saiu na Folha uma pesquisa, né?
Mas ainda quem ainda está liderando as pesquisas... Mas é Erundina, claro, tem um eleitorado mais certo, mas no segundo turno ela perde. Que, aliás, é antidemocrático esse negócio. Devia haver só um turno e quem ganhasse levava. Francis, nosso programa... Eu não acho antidemocrático. Quem faz aquele cangaço no segundo turno contra a pessoa. Quantas pessoas já perderam a eleição por causa desse cangaço? E no Rio? Hein? E no Rio? Ah, no Rio é deplorável. O Rio não tem dado muita sorte. É difícil dizer qual deles. Mas você gostava do Brizola antigamente? Eu pessoalmente, eu não tenho por que não gostar dele. Agora, eu acho que ele enveredou por uma linha política. É a tal história. Eu não me pergunto se todos nós não temos no nosso tempo um pouco assim, né? O Brizola, em 61, foi quando eu entrei efetivamente em política, e me parecia a única pessoa capaz de bagunçar o coreto nesse país. Com aquela voz absurda que eu nunca tinha ouvido, nem vocês, carioca, né? O presidente João Goulart, para mim era João Goulart, eu nunca tinha ouvido falar em João Goulart. Aposto, você lembra disso? Eu estava vivo? Estava vivo, mas não... Mas ficamos todos emocionados, na rede da legalidade. Não, era rádio, como é que era? Rede da legalidade. Da Era uma rede de rádio no Sul, e ele defendendo a posse. E esse sujeito é meu parente, esse general, contra parentes, esse general Machado, que se reuniu os oficiais, comunico-lhes que ficarei com a Córcega. Francis, infelizmente nosso programa está acabando. Eu queria te fazer uma última pergunta. Você acha que o jornalismo escrito tem longa vida ainda? Eu acho, olha, esse negócio é uma coisa, eu não acredito se você não vai perder, se você perder a palavra, se abdicar da palavra, acabou, mano. Aí realmente acaba a história. Porque ainda acho um instrumento mais poderoso que existe na palavra, acho mais poderoso que qualquer imagem. Olha, adoro pintura, tem pintura fantástica, mas eu prefiro poesia a pintura. Eu acho que um grande poeta, ele diz coisas que nenhum grande pintor diz, nenhum grande músico. Um grande músico talvez se aproxime mais, mas eu acho, sinceramente, que não vai acabar, não. Vai sofrer muitas transformações, evidentemente. Que é perfeitamente normal também, quer dizer. Agora, eu digo mais a você o seguinte, eu acho que uma das funções que o jornalismo atualmente não cumpre, e isso se aplica tanto à Folha de São Paulo como ao Estado e outros jornais, é formar jovens jornalistas. Quer dizer, formar a personalidade jornalística. Hoje há um jogo assim de... O cara é posto ali, é posto aqui, de repente ele é bom em cultura, ele é posto na parte política. Eu não sei, eu não entendo essa estratégia editorial. Porque se você tem um talento, uma coisa, você deve desenvolver esse talento. Nós fomos mais ou menos, nosso tempo era isso. Você fazia uma coisa bem, você explorava... Mas o que o Matinas não está dizendo é o seguinte, que é um fenômeno muito estranho no Brasil. Eu já falei a vários jornalistas e a palavra escrita está em franca expansão no Brasil. Esta é a verdade. Eu acredito, mas inclusive também, eu digo, olha, nos tempos da Virginia Woolf, você vender mais de 3 mil exemplares é considerado vulgar. Não muito tempo atrás, a Mary McCarthy, 68 não é outro dia, a Mary McCarthy publicou um livro chamado O Grupo, que foi um best-seller internacional. Ela ficou inteiramente desmoralizada no meio intelectual. Porque achavam que publicar best-seller era coisa de vagabundo. Foi esculhambada por Deus de todo mundo. Até o New York Review of Books esculhambou. E o Norman Mailer, depois quando brigou com o New York Review of Books, que ele foi o 9º a ser chamado. Porque os 8 primeiros se recusaram com medo dela. E ele foi o 9º que enfrentou ela e escolheu. Mas, quer dizer, então esse negócio virou agora, há uma massificação também de pensamento. Olha, eu realmente me lixei para ter 80 milhões de espectadores. Né? Se eu tiver 1 milhão inteligente, 500 mil, eu estou satisfeito. 5 mil até. Eu acho que é muito mais importante o que você faz do que o que as pessoas acham de você. A sua opinião sobre si próprio do que as opiniões que os outros tenham de você. Francis, eu agradeço muito a sua presença aqui essa noite no Roda Viva. Gostaria de agradecer a nossa bancada brilhante e excepcional que a gente teve, de entrevistadores que a gente teve essa noite. Agradecer a sua atenção. Lembrar você que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Até lá, uma boa semana para você e uma boa noite.